Hoje nós vamos ver as principais notícias do mercado financeiro da semana que vai do dia 19 ao dia 23 de outubro de 2020. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos começar aí então as notícias dessa semana. Primeiramente, eu trouxe uma notícia aqui sobre as indústrias aqui no Brasil, né? Aparentemente está tendo um problema na parte de insumos, né? As indústrias estão com uma certa dificuldade em conseguir insumos para as suas atividades. E parece que isso está atrasando as entregas, está tendo um certo problema aí com a atividade das indústrias, né? Então, a gente sabe que todas essas medidas de lockdown, de travar a economia, esse tipo de coisa, uma hora elas impactam todas as indústrias, né? Que é tudo uma cadeia. Então, nesse momento aqui, essa semana, uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria viu que 44% das fábricas que foram consultadas estavam com problemas para atender os seus clientes devido à falta de insumos, né? Então a gente vê aí mais uma vez os impactos, né, de toda essa paralisação na nossa economia. Ainda sobre os impactos aqui na nossa economia, saiu agora o IPCA, certo? De outubro, e a gente vê uma alta aí de 0,94%, que é um pouquinho acima do que era o esperado, né? Para o mês de outubro foi o maior desde 1995, e a gente está com uma acumulada no ano, uma inflação acumulada de 2,31%, e em 2 meses de 3,52%. Então é aquilo que eu estava falando. Com a nossa taxa de juros básica da economia a 2%, uma inflação de 2,31% já quer dizer que essa taxa básica de juros não traz um ganho real, né? Então, como ela fica abaixo da inflação, quem está aplicando somente nesse tipo de título, né, que é somente pós-fixado ali pela taxa Selic ou pelo CDI, vai ter uma rentabilidade real negativa, porque vai ser abaixo da inflação. E eu venho falando já faz um tempo que o IPCA ele ainda está terminando, ele está começando a aquecer. E o IPCA é justamente a medida de inflação que é usada pelo Banco Central para tomar essas medidas da taxa de juros. E o IPCA ainda está começando a mostrar sinais de alta, enquanto o IGPM ele já está rolando solto. Então aqui a gente vê que o IGPM ele aumentou, ele registrou uma inflação de 2,92% na prévia agora de outubro. O acumulado do IGPM estava em 18,20% e agora subiu para 20,56%. Né? Então a gente vê aí um descolamento gigantesco. Né? E o IGPM, muita gente pode pensar, mas isso não afeta tanto, porque o IGPM ele leva bastante em consideração insumos e produtos no atacado, coisas que não fazem tanta parte diretamente do dia a dia do consumidor comum, mas existem várias coisas que são afetadas pelo IGPM. Primeiro que a gente sabe que é tudo uma cadeia, então o IGPM tendo uma inflação alta, né, a gente tendo uma inflação alta nessa parte da cadeia, uma hora essa inflação vai chegar no consumidor amplo, né? E outra coisa que influencia bastante
é que os contratos de aluguel aqui no Brasil, geralmente, eles são reajustados pelo IGPM. Então, quem paga aluguel, provavelmente ano que vem vai ter um reajuste bem pesado, né? A gente vê aí que já está para mais de 20%. Então, isso afeta bastante o consumidor nessa parte do aluguel e vai afetar quando os preços começarem a subir, como a gente já viu alguns produtos subindo absurdamente durante essa pandemia, né? E essa alta da inflação, ela eleva aí a expectativa do Copom. O Copom vai ser, se não me engano, semana que vem. A gente vai ter a reunião no Copom para decidir justamente quanto que vai ser a taxa de juros, se vai continuar em 2%, se vai aumentar, se vai cair. Cair provavelmente não, tá, pessoal? Porque a gente vê uma inflação começando a subir, se eles resolvessem derrubar a taxa de juros seria suicídio, né? Mas eu venho falando isso já faz um tempo, que a taxa de juros básica eles exageraram um pouquinho, né? Poderia ter diminuído a taxa para realmente aquecer a economia e facilitar o crédito e várias outras medidas, mas eles poderiam ter feito isso de uma forma mais suave, né? Então vamos ver semana que vem qual que vai ser a decisão deles para a taxa de juros, se eles vão manter nesse patamar baixo ou se vão cair um pouco na real e levantar um pouco essa taxa de juros. Outra notícia interessante que teve essa semana é o lançamento do Descomplica Trabalhista, um programa do governo federal, né? Que vai mais uma vez entrar nessa frente das relações entre empregado e empregador, tentando trazer aí uma desburocratização, né? A gente sabe que aqui no Brasil a legislação trabalhista é extremamente antiquada, né? Ela vai contra muitas coisas que a gente poderia pensar aqui e realmente atrapalha muito para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego, para quem quer produzir aqui no Brasil, né? Então, toda medida que for feita no sentido de desburocratizar e facilitar a criação de empregos, a criação de produção dentro do nosso país, ela é bem-vinda, né? Então, o governo essa semana lançou esse programa, vamos ver exatamente o que vai acontecer, mas eu acho positivo. Essa semana também teve todo um imbróglio aí sobre a questão do coronavírus, questão de vacina, né? Então a gente viu durante essa semana o Ministério da Saúde anunciando que ia comprar não sei quantas doses, alguns milhões de doses da vacina chinesa, né, Sinovac. E o governo federal, o presidente Bolsonaro, vetando essa compra em massa justamente porque essa vacina ela ainda não foi aprovada pela Anvisa, né? Então fica aquela discussão se a gente tem que liberar logo a vacina, vacinar em massa, ou se a gente tem que esperar para ter mais informações, para esperar passar nos testes, esperar ter uma eficácia comprovada para depois fazer esse tipo de compra. Sinceramente, eu não sei muito o que pensar sobre essa questão da vacina chinesa, mas eu acho que o pessoal está acelerando demais o processo. Eu sei que é importante a gente fazer a vacinação, né? Mas a gente também não pode esculachar, né? Então, por exemplo, a gente viu pouco tempo atrás o governador de São Paulo, o João Dória, falando em vacinação obrigatória, sabe? Esse é o tipo de medida que me deixa com o pé atrás com relação a esse tipo de vacina.
a gente vê que está sendo comprada essa vacina em massa, só que a gente não sabe exatamente o preço, a gente precisa saber quanto que custa essa vacina, qual que vai ser o custo dela para o nosso governo, né? Se ela está sobrecomprada, se está tendo algum desvio de dinheiro, alguma coisa assim. A gente não tem como saber, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser feitas com um pouquinho mais de calma, né? Então, teve esse imbróglio aí da Anvisa. Parece que ela tinha bloqueado durante um tempo a liberação da Coronavac por causa de algumas discrepâncias que estavam tendo ali no pedido de importação do insumo. Mas essa semana ela liberou a importação de 6 milhões de doses, né, pro governo de São Paulo, né, aqui do Butantan. Sobre vacinação também, a AstraZeneca retomou os testes da vacina lá nos Estados Unidos. Então, essa vacina ela tinha sido pausada, né, os testes, esse tipo de coisa, por causa de uns relatos de doença grave que teve um efeito colateral, né, da vacina. Então, eles pararam por um tempo, agora retomaram. E é justamente esse tipo de preocupação também que a gente vê muita gente falando sobre a vacina chinesa, né? Que a gente não sabe se existe algum efeito colateral, o que pode acontecer, se realmente ela é segura, né? E por fim, essa semana a gente teve também mais capítulos na questão do Pix. Eu já falei, se não me engano, eu já falei aqui no canal sobre o Pix. Eu acho que foi uma medida totalmente acertada. A gente tem que avançar nesse sentido, né? Não faz sentido a gente ficar as pessoas pagarem para transferir o seu recurso de uma instituição para outra, para fazer todo esse tipo de coisa. E o Pix ele veio nesse sentido de facilitar e desburocratizar essas transferências e tornar essas transferências um pouco mais tranquilas, né? A gente vê que taxa de TED, até pouco tempo atrás aí, a gente sofria bastante para transferir dinheiro da conta de alguém para outra pessoa, pagava um TED ali, uma taxa de R$10, por exemplo. Aos poucos isso foi melhorando, com algumas fintechs entrando no mercado e transformando esses TEDs sem taxa, né? Então a gente vê muita gente, por exemplo, emitindo boleto para passar dinheiro para Nubank, para Banco Inter, esse tipo de coisa, para poder fazer essas transações sem taxas. Então a gente vê que tinha uma demanda enorme por esse tipo de coisa, né? E agora o Pix ele veio para facilitar todo esse processo, né? Bom, para finalizar, vamos falar aqui sobre o Ibovespa e o dólar, né? O Ibovespa, essa semana, ele chegou na máxima ali dos 102.219, ele bateu esse pico e voltou para fechar a 101.259. Então a gente vê que ele rompeu agora a barreira dos 100 mil durante essa semana, voltou a mostrar sinais de força, né? Ele tinha colocado um fundo ali, lá para o dia 28 de setembro, mais ou menos, para a semana do dia 28, ele colocou um fundo ali no 93 mil e voltou a subir. Agora vamos ver até onde ele vai. O próximo patamar ali para ser quebrado é o patamar dos 105 mil, que foi o topo que foi colocado lá para o dia 27 de julho, né? Para a semana do dia 27 de julho. E já o dólar, ele fechou essa semana a 5,62. A gente vê que ele tá já faz umas 3 semanas ali nessa estabilidade entre 5,69 e 5,55, por aí ele vai
variando nessa faixa. E essa semana ele foi de 5 ele bateu a mínima no 5,55, máxima no 5,63 e fechou agora no 5,62. Ele está num movimento ali, se você olha o gráfico semanal, você percebe que ele está num movimento de alta, né? Mas é um movimento bem mais controlado, né? É um movimento um pouquinho mais tranquilo. Bom, para essa semana basicamente é isso. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.